Hello, titia chegou, minha gente. Pessoal, eu vou fazer aqui a leitura de um texto do Instituto IOSCAR. O título É preciso coragem para mudar um coração, texto publicado na página do Instituto IOSCAR no dia 29 de janeiro de 2019. Vamos lá. O tambor de duas faces de canção estrelada, o xamã, que tinha o dom de compartilhar a sabedoria ancestral do seu povo através dos contos e das canções, rufava em ritmo compassado, enquanto ele entoava uma delicada cantiga, agradecendo ao grande espírito a oportunidade daquele momento. Era uma noite sem lua, o céu nos aconchegava sob um lindo manto de estrelas. Estávamos no alto da montanha, no lugar de poder de canção estrelada. Um local onde ele sempre ia quando queria se conectar com o mistério da vida ou mergulhar mais profundamente em si mesmo. Éramos um pequeno grupo, formado por pessoas dos mais diferentes lugares, reunidos para um cerimonial mágico. Uma fogueira nos protegia do frio. Os bons espíritos, também presentes ao ritual, nos protegiam de nós mesmos. Ao encerrar aquela música, o xamã comentou: devemos agradecer sempre, seja pela alegria dos momentos agradáveis, seja pelas lições das horas difíceis. Somente os tolos têm dias ruins. Apenas os orgulhosos não agradecem. Acreditam que por serem melhores não precisam de auxílio, por se sentirem superiores. Toda ajuda não passa de uma obrigação. Mas o mundo é uma oficina de mestres. As relações pessoais e as dificuldades são as forjas que aperfeiçoam a têmpera da espada da existência, o coração. Como ocorria nos cerimoniais celebrados por canção estrelada, ele começou a contar uma história. Em uma aldeia ancestral, 3 jovens estavam para atingir a idade adulta. O feiticeiro da tribo determinou, como rito de passagem, que se embrenhassem no fundo da floresta e fossem até a montanha do céu. Somente voltassem após capturar o mítico monstro de pedras, conhecido como Tadã, famoso por partir em 1000 pedaços todos aqueles que o enfrentassem. Prometeu que a aldeia passaria por longos períodos de prosperidade caso tivessem sucesso na empreitada. Yato, Dazan e Wakanda eram os nomes dos rapazes. Eles eram muito amigos, embora com personalidades distintas. Yato era possuidor de grande força física, além de extrema agilidade. Ficara notabilizado na tribo como um exímio lutador e um caçador de rara eficiência. Dazan se tornara o jovem mais bonito da aldeia. Dono de uma boa prosa, tinha um discurso articulado, era inteligente e sagaz, encantava as moças e muitas sonhavam em se casar com ele. Era apontado como o futuro chefe da tribo. Wakanda vivia ofuscado pelo brilho dos outros rapazes. Como nascera manco, tinha dificuldades de locomoção. Em razão disto, embora sempre se esforçasse, nem sempre podia acompanhar os outros meninos em suas brincadeiras e jogos. Sem nenhum rancor, crescera com um temperamento quieto e observador. Gostava de ler, escrever, ensinar aos mais novos, tocar flauta, ouvir os conselhos dos mais velhos e, apesar da dificuldade, apreciava passear pelas montanhas. Nunca emitira palavra de reclamação quanto à sua condição física. Ao contrário, sempre tinha um sorriso sincero e acolhedor para oferecer. Nas conversas da tribo, era o menos lembrado dos amigos, mas não se importava com isto. Caminharam por dias até que chegaram à caverna na montanha onde morava Tadã. Dazan se voluntariou a entrar primeiro. Alegou que bastaria alguns minutos de conversa para que o monstro cedesse aos seus argumentos e aceitasse se render. Ele estava tão confiante que os outros não se opuseram. Dazan entrou rapidamente.
Como o interior da caverna era muito escuro, logo se perdeu. Gritou por ajuda. Foi orientado pelo próprio monstro até chegar a ele. Diante do monstro, ficou impressionado com sua aparência horrível. Refeito do susto, Dazan disse que viera buscá-lo para um acerto de contas pelos seus atos. Argumentou que seria melhor ele se render sem oferecer resistência. Caso contrário, Yato o massacraria. A luta era desnecessária. Prometeu que todos na aldeia o tratariam com justiça. Em resposta, Tadan questionou o motivo pelo qual abdicaria de sua liberdade para se deixar aprisionar. O rapaz explicou que o monstro teria uma vida melhor na aldeia do que no fundo de uma caverna, depois, é claro, de acertar as contas pelos crimes praticados. Tadan disse que era feliz com a vida que tinha. No mais, não cometera nenhum delito, apenas se protegia daqueles que, como Dazan, chegavam para lhe impor uma vontade ou esbulhar a sua paz. O jovem insistiu quanto aos muitos males perpetrados pelo monstro e alegou que não era inteligente ir à força quando podia permitir a condução de boa vontade. O monstro lembrou que poderia ter deixado Dazan perdido na escuridão da caverna, mas o ajudou. Em troca, lhe era oferecida uma absurda rendição. Não lhe parecia sensato. Decidiu fazer uma proposta para solucionar o impasse. Se o rapaz conseguisse se olhar no espelho da caverna sem se assustar, o monstro seguiria para a aldeia com ele. Dazan gargalhou e aceitou de imediato. Estava acostumado a se admirar no espelho. Tadan alertou que tivesse cuidado, pois aquele era um espelho diferente. Refletia apenas a beleza de cada pessoa. Dazan tornou a gargalhar. Disse que não tinha problema. Acrescentou que aquela era a prova mais fácil pela qual passaria. O monstro acendeu uma vela e iluminou uma parede coberta com uma fina camada de gelo que refletiu o interior da caverna com impressionante exatidão. O jovem ficou diante do espelho e, para seu espanto, nada viu. Reclamou daquilo que considerou um defeito. Não conseguia se ver do outro lado. O monstro disse para que Dazan fixasse bem os olhos. O rapaz disse que conseguia ver toda a caverna refletida, mas não conseguia se enxergar. Tadan insistiu para que ele prestasse atenção. O moço desistiu, não havia nada naquele espelho. O monstro lamentou que Dazan não tivesse conseguido se ver do outro lado do espelho. Explicou que era um espelho mágico que não refletia o corpo, mas tão e somente a beleza do coração. Incrédulo, o rapaz alegou que todas as pessoas, até as mais insensíveis, possuem algo de belo no coração. Tadan disse que era verdade, todos trazem beleza no coração, mas o de Dazan estava escondido por trás de uma névoa tão densa de vaidade que tornara imperceptível qualquer beleza. Ensinou que a imagem que Dazan tinha de si era somente aquela formada pelos elogios do mundo. Ele havia esquecido como era viver impulsionado pelas belezas de seu coração. Como os aplausos eram inexistentes no fundo da caverna, ali todos tinham a oportunidade de ver a própria essência com a devida exatidão. Quando nos permitimos ficar longe das influências externas, nos aproximamos da realidade interna. Ponderou que Dazan estava de frente com a verdade sobre si mesmo. O rapaz não se deu por vencido. Percebeu que era possível ver Tadan por inteiro todas as vezes que o monstro se aproximava do espelho. Dazan alegou que isso era prova de que havia algo errado. Afinal, um terrível monstro de pedras não pode ter um bom coração. Tadan respondeu que ele era um monstro apenas aos olhos daqueles que se incomodavam com a maneira como ele vivia e tentavam capturá-lo. Ao invés de conviverem com ele, teimavam em dominá-lo. Acabavam derrotados em uma luta insensata.
Explicou que, embora não admitissem, as pessoas agiam assim por medo. Dazan teve que concordar. De fato, nunca ouvira qualquer maldade praticada pelo monstro, salvo a destruição daqueles que insistiam em aprisionar Tadan. Dazan percebeu que tudo aquilo falado pelo monstro continha alguma verdade. De fato, não era o coração, mas os aplausos do mundo que conduziam seus passos. A vida que levava não trazia sua essência, mas a aparência desejada pelos outros. Ele não era ele, mas uma mera imagem que agradava a todos. Se ele não era ele, também não era ninguém. E foi tomado por uma tristeza tão intensa que, após soltar um urro desesperado, se partiu em 1000 pedaços. Ao ouvir o grito do amigo, Yato entrou. Como todo bom caçador, era um exímio rastreador. Entretanto, estava acostumado a seguir pelas trilhas das florestas e montanhas. Nunca estivera dentro de uma caverna escura. Sentiu um enorme desconforto e se perdeu. Pediu por ajuda e foi orientado pela voz do monstro até chegar ao centro da caverna. Perguntou por Dazan. Tadan lhe mostrou no chão da caverna os 1000 pedaços do lindo rapaz. Enfurecido, Yato jurou que o monstro pagaria caro pelo mal que fez. Tadan tentou explicar que não fez nada de errado, apenas deu a oportunidade de Dazan descobrir a verdade sobre ele mesmo. No entanto, Dazan não foi capaz de suportar, sendo vencido pela tristeza. Yato desafiou o monstro para uma luta. Seria uma maneira de vingar o amigo. Tadan respondeu que tivera uma relação honesta e educativa com Dazan. A vingança jamais poderia suplantar a justiça. O rapaz insistiu. O monstro ponderou. Prometeu que, após Yato se olhar diante do mesmo espelho, o enfrentaria. O jovem gargalhou. Disse conhecer a si mesmo toda a sua força e poder. Aceitou o desafio. De frente para o espelho, Yato encontrou um homem fraco e doente, reflexo de um coração esquálido. Um diálogo parecido com o travado com Dazan tornou a se repetir. Yato negou que aquele espelho refletisse sua imagem. Tadan explicou que a imagem que ele observava não era a da aparência, mas a da essência. Yato era um homem frágil ao extremo que se ocultava por trás de um físico forte e uma personalidade dominadora. Inconformado, o rapaz declarou que aquilo era uma fraude. Falou estar pronto para a luta, destruiria o monstro de uma vez por todas. Entretanto, no fundo, o coração do jovem guerreiro conhecia as verdades refletidas por aquele espelho. Era possível enganar a todos por muito tempo, mas sabia também que um dia poderia acabar por encontrar consigo mesmo e quando isso acontecesse, não mais conseguiria fugir da verdade. Temia por esse momento e sufocava a ideia quando ela lhe ocorria. Entretanto, somos muitos em um só. Enquanto uma parte de si a negava, a outra reconhecia. Cedo ou tarde, a verdade dissipa o nevoeiro da ilusão. Por maior que fosse sua habilidade na luta e a sua enorme força física, o poder de um guerreiro está no coração. A mentira que sempre contara para si mesmo o sustentara até então. Mas aquele espelho do coração, mas aquele era o espelho do coração. Ali podia conhecer a verdade. No âmago, sabia de suas fraquezas, assim como dos subterfúgios que utilizou para enganar a si mesmo, para não as enfrentar. Foi tomado por um enorme medo. Não que desconhecesse o medo, mas dessa vez era diferente. Não era o medo de um oponente externo, mas de um adversário interno. Desde pequeno, por instinto, para não revelar ao mundo o medo que sentia, usara a agressividade como disfarce para a coragem que nunca teve. No entanto, agora era diferente. O adversário não mais estava fora, porém dentro dele. Como usar a arma que sempre utilizou,
a violência, para derrotar a si mesmo. A enorme variedade de golpes e táticas de luta que aprendera não mais servia. A violência não substitui a coragem. Iato era um adversário com o qual Iato não sabia lidar. Para enfrentar este improvável antagonista, Iato teria de aceitar suas fraquezas, mudar sua postura, maneira de ser e viver. Então se tornaria forte. O problema era a tribo descobrir o homem que havia por trás do papel que criou para ser admirado por todos. Ele era outro, bem diferente, e sentia vergonha de se revelar, despido do personagem de guerreiro invencível. Todos nos tornamos fortes quando deixamos de ser um caçador do mundo para virarmos um jardineiro da vida, comentou Tadã, acostumado com as ideias e sentimentos que envolviam as pessoas naqueles momentos. Iato disse se sentir humilhado, pois os poetas cantavam histórias de guerreiros, nunca sobre jardineiros. Tadã ponderou sobre o poder da humildade para dissolver qualquer resquício de humilhação. Explicou que apenas o orgulho oferece tamanha dor. De nada adiantou. A vergonha escalou tons dentro do jovem. O monstro se compadeceu pelo rapaz. O escudo, usado por toda uma existência, o orgulho, continuava presente com o surrado pretexto de proteger Iato. Contudo, o orgulho não é capaz de nos conduzir à vitória no bom combate, a luta que cada um trava dentro de si mesmo para se iluminar. O orgulho é uma coragem de superfície. No bom combate, o orgulho não passa de um escudo de papel, explicou Tadã. Desorientado, o rapaz permitiu que o medo assumisse o controle emocional e sufocasse seu coração. Quando isso acontece, a realidade projetada se torna um inimigo assustador que termina por derrotar quem teima em negar a essencial transformação. Sem coragem para mudar, o jovem não viu nenhuma saída. Iato soltou um grito de pavor e se partiu em 1000 pedaços. Alarmado com o grito, Vakanda entrou na caverna. Como era manco, tinha aprendido a andar sem pressa e a prestar atenção a tudo ao seu redor. Isto também permitiu que os olhos se acostumassem com a escuridão e a enxergar o que poucos eram capazes. Percebeu que a caverna era mais bonita do que imaginava. Encantou-se, não teve coragem para chegar ao monstro. Ao contrário dos amigos, não o afrontou. Se comportou de maneira gentil e respeitosa. Para devolver a delicadeza, o monstro disse que se manteria de costas sem deixar o rosto à mostra para o rapaz não se assustar. Questionado por Vakanda sobre os fatos ocorridos, Tadã contou, sem qualquer traço de hostilidade, tudo o que tinha se passado ali. Entretanto, em razão da maneira carinhosa como foi tratado, se deixaria conduzir à aldeia caso esta fosse a vontade de Vakanda. O jovem confessou que, em verdade, nunca viu sentido no desejo da tribo em subjugar Tadã. Aos seus olhos, ele não era um monstro, mas apenas alguém que vivia como gostava, sem prejudicar ninguém. Entendia que tinha esse direito, porém, de uma maneira que não sabia explicar, esse jeito incomodava a todos. Então, o perseguiam desde sempre. Tadã explicou ao rapaz que as pessoas, quando ainda portadoras de uma consciência selvagem, desejam tudo aquilo que admiram, ainda que de modo inconsciente. Quando se trata de um bem material, compram ou subtraem. Quando se trata de um bem abstrato, como, por exemplo, a personalidade de uma pessoa livre, repudiam pela verdade que incomoda. Tudo aquilo que eu poderia ser se me esforçasse em buscar. Tentam aniquilá-lo pelo incômodo que causa. Entretanto, é impossível matar aquilo que, por definição, não morre. Pode-se pôr fim a um indivíduo, mas jamais as ideias ou a verdade que ele representa. Nessa luta inglória,
acabam por consumir a si mesmos e esgotam as próprias vidas. Ao final, repetiu que estava à disposição de Vakanda. O jovem tornou a se negar em levar Tadã à aldeia, pois ao seu olhar ele não praticara nenhum mal. Vakanda aprendera a necessidade de viver em sintonia com o próprio coração. Entendia que o fato de os amigos terem se partido em 1000 pedaços, embora fosse muito triste, era de inteira responsabilidade e parte dos aprendizados pertinentes a eles. Esta última frase traduzia a maturidade de uma existência. Eram palavras mágicas. De costas, Tadã sorriu satisfeito. Porém, nada comentou. Faltava o último teste. Perguntou se o jovem gostaria de um duelo, pois assim poderia de fato se tornar vitorioso e mais admirado do que os amigos. O seu retorno à aldeia seria triunfal e se tornaria um herói, ponderou. Vakanda disse que a única vitória existente é aquela que enobrece o coração, e esta não torna ninguém superior a ninguém. Apenas permite uma leveza inexplicável que já tinha sentido algumas vezes e um dia gostaria de entender. No mais, ao invés de um duelo, em verdade, tinha vontade de convidar Tadã para uma dança. Nesse instante, Tadã se virou para permitir que Vakanda visse seu rosto. Para a enorme surpresa do rapaz, à sua frente não estava um monstro, mas uma linda mulher. Surpreso, o jovem disse para que Tadã não usasse de nenhum truque, pois apreciava a honestidade das relações. A mulher disse que os olhos com os quais cada pessoa olha para si mesma são os mesmos a mostrar o mundo. Ela era um monstro para Dazan e Yato, o amor. Permitia a Vakanda encontrar nela a beleza que havia em todos. Vakanda perguntou quem era Tadã. Ela respondeu: eu sou o coração do mundo. Eles dançaram a mais bela canção do universo. Ao final, o jovem quis saber por qual motivo ela partia as pessoas em 1000 pedaços. Tadã explicou: elas já chegam até mim partidas em 1000 pedaços. Apenas ainda não sabem ou não admitem. Eu as mostro quem são. Então o coração vem à tona. Mas isso não é ruim. É o início da cura. O jovem quis saber se ela poderia ajudar a resgatar os amigos. Gostaria de tornar a juntar os 1000 pedaços espalhados de cada um deles. Tadã explicou: ao contrário do que muitos acreditam, essa é a razão da minha existência. Juntar as partes ao invés de espalhar. O amálgama de qualquer coração é o amor. Aos pedaços ninguém existe, porém, não basta unir as partes quebradas. Se faz necessário ensinar esse coração a pulsar diferente para que não volte a ruir todas as vezes que encontrar com o coração do mundo. Fez uma pausa e concluiu: se faz indispensável abdicar de muitas coisas das quais sempre se desejou e sair em busca de outras bem diferentes. É preciso coragem para mudar o próprio coração. Vakanda questionou que coisas eram essas. Tadã aprofundou com simplicidade. Todos buscam por aquilo que plenifica. Anseiam por felicidade, amor, liberdade, paz e dignidade, mas não sabem onde procurar. Tornam-se caçadores do mundo por acreditar que ali está o poder. No mundo, toda vitória é mera aparência. No desejo de possuir e dominar, acabam por escravizar a eles próprios pela relação de dependência que surge desse equívoco. Infringem dor aos outros e acabam por sofrer também. Uma batalha vazia, absurda e sem glória. Ficam aos pedaços. Tudo começa a mudar quando alteram o objetivo da busca. Vakanda interrompeu para saber se deveríamos desprezar as coisas do mundo. Tadã esclareceu: não. Vivemos no mundo e precisamos dele. Você é o viajante, o mundo é o mapa, a luz é o destino. No coração está o caminho.
O rapaz quis saber a razão da leveza que sentia todas as vezes que praticava um ato que alegrava o seu coração. Embora nunca tivesse tocado no assunto, apesar de ser manco, tinha a nítida sensação de que se movimentava com extrema facilidade nos momentos em que agia assim. Tadan tornou a sorrir e pediu para que Vakanda ficasse em frente ao espelho. O jovem refletia sua imagem com maravilhosa exatidão. Em seguida, sem dizer palavra, se postou atrás do rapaz, fundindo um ao outro em uma única criatura. Eis a razão, revelou a bela mulher. Nesse instante, a imagem de Vakanda se modificou. O corpo que antes era Tadan se transformou em duas enormes asas. Agora, elas pertencem a Vakanda. Canção Estrelada olhou para o grupo que o escutava com enorme interesse e comentou: assim acontece com todos aqueles que unem o próprio coração ao coração do mundo. O silêncio imperou por um longo tempo. Havia muitas ideias a serem alocadas para a devida transformação naqueles que fizessem bom uso delas. Assim acontece em um cerimonial mágico. Um mero ritual para alguns, um portal evolutivo que se abre para outros. Uma jovem londrina muito sagaz disse faltar um final para aquela história. Era preciso saber o que tinha acontecido com Dazan e Yato, assim como Vakanda depois que retornou à tribo. Canção Estrelada arqueou os lábios em suave sorriso, como se já esperasse por essa reação, e concluiu: olha ao seu redor. O mundo transborda em resposta e não se cansa de contar e recontar todos os dias essa mesma história. Fez uma pausa para finalizar e continuou: cada um de nós é, em parte, Dazan, em parte, Yato, e também já consegue ser um pouco de Vakanda. Para descobrir o final da história, basta que se tenha coragem para mudar o próprio coração. Ioscas. Ai, minha Nossa Senhora. É preciso coragem para muitas coisas. Para muitas coisas. Mas principalmente para o interno. Para olhar para si, para mergulhar dentro de si, para realizar as mudanças que são necessárias para mudar o coração. Eu fiquei aqui pensando, né, enquanto eu lia, quantas vezes a gente olha e enxerga monstros. Vamos fazer, né, uma analogia com o texto, enxerga monstros. Será que são monstros? Ou que existe algo dentro de nós que nos conecta à monstruosidade, entre aspas. Dizem que a beleza está nos olhos de quem vê. E eu acredito nisso, como eu acredito que a beleza está na alma de quem sente. Por isso que tantas e tantas vezes a gente vê, né? Pessoas consideradas feias para uns, bonitas para outros e vice-versa. E ainda bem que é assim, porque realmente é uma coisa que vai muito além da visão física. É a visão da alma. E essa visão só é possível pelo coração. Puxa vida, né? Essa figura, vamos dizer assim, de linguagem da pessoa se destruir em 1000 pedaços por não conseguir lidar com as suas dificuldades ou com as suas sombras, com as suas fraquezas, o que seja, nos faz refletir. Quantas vezes a gente se mutila e se destrói para não lidar com aquilo que precisa ser observado. E muitas vezes a gente vai postergando, achando que a gente está fazendo um bem pra gente, quando na verdade a gente só está se prejudicando, tornando tudo mais difícil.
Quando a gente ouve ou lê esse tipo de história, a gente logo quer se identificar com, vamos dizer assim, com o personagem, não vou dizer que é o principal, porque a história, né, contada pelo Canção Estrelada teve aí alguns personagens que podem ser considerados todos como principais, né? Mas a gente sempre quer se identificar com aquele que termina, vamos dizer assim, com um final feliz. E muitas vezes a gente nega personagens que nos incomodam, que na verdade estão ali nos mostrando algo, nos fazendo refletir sobre algo. Não quer dizer que nós somos iguais a eles, mas eles nos trazem sim uma reflexão. Estar diante daquilo que a gente precisa olhar até para corrigir ou para melhorar é um baita desafio. Mas a gente precisa fazer esse exercício sem culpa, sem peso de julgamento, sem ficar se cobrando. É aquilo que eu falo, não adianta eu me cobrar hoje de atitudes que eu tive há 10, 15, 20, 30 anos atrás com a mente que eu tinha lá atrás. Mas hoje eu posso fazer diferente. E muitas vezes é desconfortável realizar essas mudanças, porque nós estamos habituados muitas vezes a ser, pensar ou agir desta forma, mas não é a nossa essência. Veja que no caso dos dois meninos, né, que entraram primeiro, Dazan e Yato, eles viviam uma vida para os outros. Eles viviam pelo aplauso do mundo, mesmo que para isso eles tivessem que deixar de ser quem eles eram. Não à toa não viam, né, seus corações refletidos. Pelo menos, né, Dazan não viu nada refletido no espelho, nem o coração, a imagem, né? Dazan não viu nada no espelho e Yato viu uma pessoa enfraquecida quando ele era justamente dos três o amigo fisicamente melhor preparado. Só um segundo, gente. Ambos vestiam personagens para serem vistos. Só não eram vistos por eles mesmos. E esse é o erro mais, eu vou dizer assim, grave que nós podemos cometer na vida. Fazer de tudo para ser visto pelos outros e não sermos vistos por nós mesmos. Olhar no espelho vai muito além de ver a sua imagem refletida no espelho. Olhar-se no espelho é um ato de intimidade consigo mesmo, de estabelecer um vínculo de amor, afeto, respeito, compaixão, admiração e gratidão, perdão por si mesmo. E são poucos os que realizam este tipo de movimento. A vida que levava não trazia sua essência, mas a aparência desejada pelos outros. Ele não era ele, mas uma mera imagem que agradava a todos. Se ele não era ele, também não era ninguém. Porque se nós não somos nós mesmos, definitivamente nós não somos ninguém. Quando se vive para os outros, não se é ninguém. Porque cada um quer que você seja de um jeito. Para uns você é muito chato, para outros você é muito legal, para uns você é muito inteligente, para outros você é muito burro, para uns você é muito alto, para outros você é muito baixo, para uns você é muito covarde, para outros você é muito corajoso, ou seja, você é nada e ninguém. Seja você mesmo. Agora, tenha coragem de mergulhar dentro de si e definitivamente resolver o que precisa ser resolvido. Este não é um mundo de covardes. Quem está encarnado aqui, está encarnado com um propósito. Porque é tempo de finalização de ciclo. Uma vez, eu não lembro, foi um vídeo que eu assisti, ou um texto que eu li que dizia, ou acho que o próprio Vital fala, só os corajosos estão aqui. Não é qualquer tipo de alma que está aqui neste momento encarnado, não, gente. Então a gente precisa dar um jeito de sair de certas situações e assumir o seu próprio poder e fazer o que precisa ser feito.
porque tudo isso aqui é provisório, mas tem o seu valor, porque é a vida que nós temos que nos leva e nos permite sermos melhores do que nós somos a cada dia. Mas não dá para ficar perdendo tempo com aquilo que nada nos agrega. Quantas vezes a gente, né, tem coragem de enfrentar algo externo, porque eu sou, porque eu faço, porque eu sou corajosa, pá, mas na hora do... fica desse tamanico, na hora de se encarar, se diminui. Desde pequeno, por instinto, para não revelar ao mundo o medo que sentia, usar a agressividade como disfarce para a coragem que nunca teve. Quantas vezes na vida a gente enche o peito, né, de coragem, entre aspas, para dar na cara de alguém, para parecer que nós somos corajosos, sendo que na verdade nós estamos morrendo de medo. Medo de quê? De ser o que se é de verdade? Olha, o ser humano é extraordinário, mas é um trenzinho complicado. Muitas vezes contraditório. Não adianta, gente, nessa altura do campeonato, especialmente, a gente se vestir de máscaras. Vestir máscaras, porque é justamente nesse momento que as máscaras estão sendo arrancadas. Não há mais tempo para isso. Não há mais. É tempo de vestir-se de você e de conectar o seu coração com o coração do mundo. Nós somos um com a fonte, nós somos um com o todo. O que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo. Não há como fugir disso. Isso é uma lei. Olhar para o seu externo e perceber a sutileza das coisas te faz olhar para o interno de uma forma mais lúcida e te faz questionar e entender certas coisas que antes você não parava para analisar. E esse exercício é importante, porque quanto mais a gente se conhece, mais domínio a gente tem sobre si. E à medida que eu me conheço, eu me domino mais. Eu me entendo melhor. Eu me percebo melhor. Eu tenho condições de me melhorar, de alinhar, de ajustar, de limpar, de soltar o que precisa ficar, de abrir campo para receber o que precisa vir de fato, para que eu cumpra com aquilo que eu vim cumprir. Eu acredito que estar diante de certas situações que tanto nos desafiam é motivo de fato para a gente agradecer. Porque são esses momentos que nos tiram da zona de conforto e que nos fazem perceber a vida de uma outra forma. Não precisa ser pela dor. Não precisaria, mas o ser humano gosta. Parece que gosta. Porque a dor é fruto da resistência. Quantas vezes isso já foi dito? Não precisa ser assim. Aceitação é a palavra. Quando a gente aceita aquilo que a gente não tem condições de mudar, quando a gente aceita que nós estamos aqui cumprindo uma grande lição nessa escola da vida, quando a gente aceita que nós somos tudo o que nós quisermos ser, poxa vida, quando a gente aceita, tudo flui.
quando a gente aceita a simplicidade da vida, da espiritualidade, das leis, tudo flui. Agora, quando a gente quer bater de frente, querendo que seja do jeito que a gente quer, aí a gente sofre. Já pensou se fosse tudo do jeito que cada um quer? Que zona que era isso aqui? Às vezes já é, né? Ainda bem que existe um comando maior, que põe freio, que põe limite, né? Regido por leis universais que dão aí as diretrizes e o direcionamento para tudo. Senão a gente realmente estaria perdido. Todos buscam por aquilo que planifica, anseiam por felicidade, amor, liberdade, paz e dignidade, mas não sabem onde procurar. Tornam-se caçadores do mundo por acreditar que ali está o poder. No mundo, a vitória é mera aparência. No desejo de possuir e dominar, acabam por escravizar a eles próprios, pela relação de dependência que surge desse equívoco. Quantas pessoas são escravas de poder, de fama, de dinheiro, de status, de aplausos, de reconhecimento? Isso é legal, não vou dizer que não é não. Mas quando você é dependente, não é não. É muito legal ser reconhecido, é muito legal ser aplaudido, é muito legal, muito. Desde que isso não seja o alicerce da sua estrutura. A sua estrutura, ela precisa ser construída em valores, em virtudes, em sentimentos nobres, no que você é e não no que os outros veem em você, ou querem de você, ou acham de você. O que os outros pensam de mim é uma questão deles. E tá tudo bem. Já passou da hora da gente se libertar dessa escravidão, de ficar preocupado, né, em vestir um personagem para agradar o mundo. Nós não somos personagens. Nós viemos aqui para cumprir com uma tarefa e nós estamos cumprindo. Essa frase aqui, final, né, quando ele perguntou se a gente deveria desprezar as coisas do mundo, e Tadã respondeu, não. Nós vivemos no mundo e precisamos dele. Você é o viajante, o mundo é o mapa, a luz é o destino e no coração está o caminho. Eu acho que essa frase é uma frase que sintetiza esse texto e é uma frase para a vida. Você é o viajante, o mundo é o mapa, a luz é o destino. Nós estamos em busca do quê? Da luz. E é seguindo o coração que a gente percorre esse mapa do mundo. E mudar aquilo que precisa ser mudado. Realizar uma limpeza no nosso coração, deixando de lado tudo aquilo que não serve mais, que só nos causa dor e sofrimento. É o caminho, de fato, para que a gente flua na vida, para que a gente extraia o melhor, para que a gente veja a beleza em tudo, para que a gente entenda que nós somos um com o todo, para que existem leis que estão acima de nós e que nós não temos que nos preocupar em julgar ou condenar quem quer que seja e nem se preocupar com julgamento e condenação do outro. Seja você mesmo, faça o seu melhor, siga o seu coração. Não tem erro nessa equação. É tão bom ser livre, independente daquilo, né, que o externo espera ou quer de nós, mas para isso é preciso aprender a se reconectar consigo mesmo. Eu desconheço outro caminho que nos leve a uma vida plena a não ser esse. Ser você mesmo. Tá bom, minha gente? Fica esse texto do Instituto Ioscas. Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Tenham uma semana maravilhosa. Um grande beijo e até amanhã.